Graça e paz, povo de Deus, boa noite, sejam bem-vindos à casa de oração, essa casa de oração, Batista Central de Paulínia. Você que está aqui presencialmente conosco, saiba que essa escolha de estar aqui fará toda a diferença. O Senhor falará profundamente ao seu coração. E você que está online conosco, que Deus também abençoe sua vida e que Ele também possa falar profundamente ao seu coração. Quero deixar algumas comunicações muito importantes para vocês, começando pelo nosso acampamento. Nosso acampamento está chegando, acampamento por ocasião do Carnaval, final de fevereiro. Nós estamos no início de janeiro. Você que deseja pegar uma vaga para você, vaga também para a sua família, você precisa fazer a sua inscrição para deixar reservado, porque as vagas são limitadas. O valor R$380, esse valor nós ainda conseguimos parcelar. Você que deseja parcelar o valor, você dá uma entrada agora em janeiro, aí paga outra em fevereiro e consegue ainda ficar uma para março. É o máximo que nós conseguimos fazer mediante negociação com a chácara. Lá, como os irmãos já sabem, é da convenção, é batista. Quem esteve na confraternização em novembro conheceu o lugar, sabe que o lugar é maravilhoso, e eu tenho certeza que serão dias inesquecíveis. 5 dias, pensão completa, tudo incluso dentro desse valor. Pastor, quero passar 2 dias. Nós temos o valor para diárias também. Você precisa também reservar a sua vaga, você precisa nos procurar, tá certo? E então nós vamos conseguir te dar o auxílio necessário. Você que deseja abençoar alguém, atenção, nós temos jovens e adolescentes que já estão nos procurando, pedindo ajuda para ir ao acampamento. Se você consegue abençoar esses jovens, esses adolescentes, não precisa ser de forma completa. Se você tem, amém. Se não tem, pastor, gostaria de abençoar com tanto. Pastor, gostaria de abençoar 2, gostaria de abençoar 3 jovens. Deixa Deus te usar, nos procure, e assim eu tenho certeza que seremos todos abençoados. Hoje pela manhã começou a nossa escola bíblica de férias. Pastor Gabriel trouxe para nós uma aula abençoada, dando todo o panorama da chegada de Jesus Cristo, em que contexto religioso, político, cultural, Jesus chegou à terra. E se você por um acaso perdeu essa aula, está lá no nosso canal, está aqui no YouTube, e você pode acessar essa aula e conseguir extrair ali muito conhecimento, mas não só conhecimento. O pastor Gabriel, usado pelo Espírito Santo com muita unção, trouxe para nós uma palavra que realmente estremeceu esse lugar. E eu tenho certeza que você que estava online conosco no momento também sentiu. Deus é tremendo. E no próximo domingo continua. Agora eu quero chamar a Miriam, líder das Déboras, das mulheres da nossa igreja, juntamente com a Bel, para dar um recadinho muito importante para vocês. Boa noite, queridos. Paz. Vocês estão felizes? Nós, enquanto mulheres da IBCP, estamos muito felizes, porque nós temos com grande alegria, o desafio de começarmos, pastor Rodrigo, abrirmos o encontro das gerações esse ano. E na próxima sexta-feira, nós estaremos num tempo muito precioso. Esse ano que a nossa igreja estará trabalhando o tema Viva o Extraordinário do Senhor. Nós vamos conversar um pouco sobre viver o extraordinário nos relacionamentos. E todas as mulheres estão convidadas a estar conosco. Venha, traga uma amiga. Vamos aprender um pouco mais, vamos passar um tempo juntos, vamos dizer o que vai acontecer nesse ano enquanto mulheres da igreja, e eu conto com todas vocês. Qualquer dúvida me procure a Bel, mas nós teremos maior alegria em caminhar com você esse ano. Na próxima sexta, às 20 horas, não fique em casa, venha aqui conosco, nosso encontro será apenas presencial. Muito bem. Que Deus abençoe, um ótimo culto, pastor Esli. Boa noite, queridos, graça e paz. Amém, você pode ficar de pé. Boa noite aos nossos queridos irmãos que nos acompanham online. Nós, nessa manhã,
falamos desse Jesus Cristo, é a graça que nos foi, o presente que nos foi dado por Deus. E Ele não é apenas um Jesus histórico, Ele é um Jesus que marca eras. Nós vivemos numa era que é marcada por Ele, antes de Cristo e depois de Cristo. Uma aula, mensagem muito abençoada nessa manhã. E essa canção que já nós vamos declarar, adorar o Senhor. Nós vimos nessa manhã que impérios e reinos foram instaurados, mas todos eles passaram. Mas o reino de Deus, que foi instaurado por Jesus Cristo, Ele é para todos sempre. Ele é o Rei dos Reis. Que nós possamos colocar já isso no nosso coração, na nossa mente, e quando nós declararmos essas palavras em forma de canções, que possamos de fato elevar o nosso pensamento e o nosso coração a esse Rei, que é o Rei da Glória, o Cordeiro de Deus, que venceu a morte e aquela escuridão que o pecado imputou no mundo e nos corações. Ele quebrou essa escuridão com a sua luz. Pai, muito obrigado, Senhor, pelo presente, a graça, o favor imerecido que nos alcançou, Pai. Obrigado, Senhor, que passaram séculos, séculos e séculos, ó Pai. Milênios têm passado. E essa promessa de Deus que chegou a nós tem salvado vidas todos os dias, Senhor. Obrigado por ter nos alcançado, Senhor. Usa as nossas vidas, Senhor, para que mais pessoas sejam alcançadas, Senhor. Obrigado, Senhor, pelo dom da vida. Obrigado pelos meus irmãos que estão aqui nessa noite presencialmente para te adorar em comunhão, unidos, como aquela igreja que foi, ó Pai, estabelecida por Jesus Cristo ali em Atos 2, Senhor. E nós continuamos escrevendo essa linda história do povo de Deus. Obrigado também àqueles que não podem estar aqui, mas estão, ó Pai, linkados conosco aqui para prestar esse culto, não apenas acompanhar ou assistir, mas para te adorar e te louvar. Receba o nosso louvor, a nossa adoração. Mas antes, Senhor, nós queremos pedir por aqueles irmãos que estão enlutados, aqueles irmãos que estão acamados, aqueles irmãos que não podem, gostariam, mas não podem estar aqui, Senhor. Então, Senhor, que a partir de agora, Senhor, tudo aquilo que é distração, tudo aquilo que pode roubar a nossa atenção na adoração ao Senhor, possa bater em retirada, Senhor. E tome conta apenas dos teus servos que querem te adorar da forma correta, que Jesus nos ensinou quando ele fala para a samaritana que o Pai é Espírito e convém que os que o adorem em Espírito e verdade. Nós queremos o adorar dessa forma. Receba o nosso louvor, a nossa adoração, ó Pai. Quebranta os corações nessa noite, transforme vidas, Senhor, que haja salvação, que haja restauração, que haja reconciliação, Senhor, e mudança de vida e de famílias, em nome de Jesus. Que a cura aconteça nessa noite, que libertação aconteça nessa noite, Senhor, nós cremos, porque o Deus do milagre já se faz presente em nosso meio. Em nome de Jesus que nós oramos, amém, amém. Cumprimente a pessoa que está perto de você, e se ela é da sua família, dê um abraço e diga: eu te amo. Deus abençoe. Adore com as palmas. Jesus, com apenas a palavra.
Cordeiro que a morte venceu, digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Cordeiro que a morte venceu, digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Cordeiro que a morte venceu, digno é o Cordeiro de Deus. Declare: digno é o Cordeiro, ele é digno, digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Cordeiro que a morte venceu, digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Cordeiro, maravilhosa graça, seu infinito amor, tomou meu lugar, a minha cruz levou, sua vida entregou, para me resgatar. Pra sempre eu canto o que fizeste a mim. Obrigado, Senhor. Obrigado por acabar com a escuridão das nossas vidas. Essa escuridão, este cativeiro que o pecado trouxe, superabundou a graça do nosso Deus. Aleluia. E não há outro nome. Não existe nenhum nome sobre todo nome. Ele é soberano, ele é fiel. As pessoas podem falhar conosco, as instituições podem falhar conosco, mas ele não falha. Ele não falha. Olha o Deus que nós estamos adorando. Às vezes é como nós estivéssemos dispersos, porque se nós elevarmos nossa mente e o nosso coração, nós vamos ver que é um Deus fiel à sua palavra. É por isso que ele cumpre nas nossas vidas aquilo que ele promete. Declare isso como sua canção de oração nesta noite, nesse momento. É você e ele agora, declare.
Você pode glorificar o nome do Senhor nessa noite? Ele é grande. O que mais que Ele é? O que mais que Ele é? Poderoso. O que mais que Ele é? Salvador, Santo, Príncipe da paz. O que mais que Ele é? Justo, Conselheiro maravilhoso, amoroso. O que mais que Ele é? Ele é Deus. Aleluia. Você pode se sentar, querido. Como é bom saber que esse Deus tão grande, tão perfeito, habita não só entre nós, mas mora em nós através da pessoa de Jesus. Glória a Deus. O que foi essa manhã que nós tivemos hoje, hein? Eu não sei se você teve a oportunidade de estar hoje de manhã, mas se você não teve, eu quero convidar você. Você precisa acessar o culto da manhã em algum momento da semana e precisa receber desse ensino que nós recebemos hoje. Deus usou muito a vida do pastor Gabriel nessa nova série da história do cristianismo. Também tivemos uma manhã com Deus incrível. E põe na sua agenda, todo domingo que tiver ceia, também é domingo que a gente traz as nossas primícias para ajudar as famílias necessitadas. E também é o domingo que 6 horas da manhã nós estamos aqui orando, viu? Venha, participe conosco. Se por algum motivo não der para vir a família toda, faça um revezamento. Um mês vem um, outro mês vem o outro, né? Para alguém cuidar das crianças pequenas. Mas venha, porque vale a pena. Eu não sabia não, mas a gente fechou com um belo de um café da manhã, com pão de queijo, com um bolo, com tudo que tinha de direito. Pensa num trem bom. Foi entregar o nosso jejum aqui, depois de uma manhã especial. Sempre que a gente está na presença do Senhor, é especial. Deus não faz nada pequeno, nada pela metade. Tudo de Deus é exagerado. Porque Ele é infinito e Ele é poderoso. Para quem não estava conosco na virada do ano, talvez não saiba, mas graças a Deus, dezembro, nós fechamos o ano com 114% dos nossos dízimos e ofertas. Todas as nossas contas estão saldadas para a glória do Senhor Jesus. E nós vamos seguindo. Mas nós temos que ficar atentos, porque domingo que vem nós seremos desafiados pelo pastor Esli. Domingo que vem é domingo missionário. E nós vamos colocar a nossa força e os nossos recursos para nós ajudarmos a Bahia, para nós abençoarmos a Bahia, porque várias frentes estão trabalhando desde o início de dezembro, e agora chegou a nossa vez de nós ajudarmos a reconstruir as casas, de nós ajudarmos a comprar os fogões, de nós ajudarmos a comprarmos as camas. Você vai ter esse privilégio de participar junto conosco. Para isso, nós precisamos continuar sendo uma igreja fiel, um povo fiel, um povo generoso. E o nosso povo é um povo generoso. Nós estamos no comecinho do mês, nós já atingimos até agora 15% da nossa meta, do nosso alvo, e com 8% dos membros da igreja que estão trabalhando, participando. Você imaginou o que vai acontecer se todo mundo que está trabalhando entregar seu dízimo e sua oferta? Nós vamos passar daquilo que nós precisamos e vamos poder derramar sobre as pessoas, sobre os lugares, os pastores, as igrejas e até aqueles que nem conhecem Jesus, que precisam da gente. Eu acho que um dos lugares que mais tem baiano no Brasil, talvez não seja nem na Bahia, mas seja no estado de São Paulo. Aqui tem muito baiano, não é? Então nós precisamos abençoar os nossos irmãos baianos. O missionário da Junta de Missões Nacionais que nos visita hoje com a sua família, que é lá do Rio de Janeiro, perguntou assim para mim: pastor, vamos ver se não chover muito, que eu tenho medo de alagamento. Eu falei: aqui em Paulínia não tem isso não. A gente é privilegiado, gente. Eu não me lembro do povo perder tudo que tem por causa de alagamento, de enchente. E tem gente que vive esse drama todo ano. E eles não têm condição de mudar de onde eles estão. Então já quero preparar o coração de vocês desde agora. Porque a igreja não é uma instituição financeira. E quanto mais entrar, mais nós vamos repartir. A gente não recebe os dízimos e as ofertas para a gente fazer a aplicação, para a gente guardar dinheiro. Quem tem que fazer isso é banco. Aquilo que o Senhor traz, nós repartimos. Igual a igreja primitiva. O que vier aos pés dos apóstolos, os apóstolos repartem de acordo com a necessidade de cada um.
Eu quero orar com você por esse momento de dízimos e ofertas. Precisamos agradecer ao Senhor pelo que Ele tem feito no nosso meio. Irmãos, vocês parem para pensar. Ano passado foram 365 almoços, 365 jantar, 365 café da manhã. Nós fizemos quantas refeições? Nós fizemos 1000 refeições e tem gente que não tem para comer. Eu vou arriscar aqui, muita gente tem cama box em casa. Eu vou arriscar, muita gente tem ar-condicionado em casa e vem o ar-condicionado no carro. Então, se Deus tem te abençoado, invista na obra. Não tem nada que dê mais retorno do que o reino de Deus. Porque quando Deus põe a mão, Ele multiplica. Não dê para você ser abençoado. Esse negócio de dar para ser abençoado, dá a impressão que a gente tem mais que Deus. Eu escuto em muitos lugares: dê para que você receba, dê para que você seja abençoado. Verdadeiramente o Senhor nos abençoa. Mas quem que tem para dar, se o Senhor não abençoar primeiro? Pensa aí. Se o Senhor não nos der saúde, se o Senhor não nos der emprego, nós vamos dar o quê? Davi falou isso na construção do templo. Então quero incentivar você nessa noite a participar, seja com qual valor que o Senhor colocar no seu coração. Se você não tem podido ser dizimista porque você entrou num problema financeiro por conta da pandemia, faça um voto e um compromisso com o Senhor. Pega esse envelope que está na cadeira da frente, ore e diga: Senhor, eu não tenho para dar. Leve embora para casa esse envelope em branco. Ore, eu desafio você, ore e diga: Senhor, meu coração está nisso aqui, eu quero abençoar a tua obra. Eu deixo de ser pastor se o Senhor não mudar algo na sua vida. Sabe por quê? Porque o Senhor, Ele tem interesse naqueles que creem nele. Ele quer ver um povo que tem fé. O nosso dinheiro não faz diferença para Ele. O que faz diferença é a nossa fé nele. Por isso que dízimos e ofertas não tem a ver com dinheiro, tem a ver com amor. E aquilo que você pode, você entrega. Vamos orar agora uma oração de gratidão, mas também vamos orar pedindo ao Senhor para aqueles que estão passando situações financeiras difíceis ou que estão desempregados. Senhor, nós colocamos diante de Ti agora, em primeiro lugar, a nossa gratidão, porque o Senhor tem cuidado de nós. O Senhor sabe que a grande maioria dessa igreja está trabalhando, está empregado, e muitos de nós moramos em boas casas, dirigimos bons carros. A minoria não tem acesso ao básico. Mas ainda assim, ó Pai, aqueles que menos têm, puseram comida na mesa todos os dias desse ano que passou. Porque o Senhor abriu as janelas dos céus. Porque o Senhor abençoou. Aqueles que ficaram desempregados foram amparados pelos seus pequenos grupos. Foram amparados pela igreja de Jesus. Porque tinha recurso no celeiro. E por ter recurso na tua igreja, nós pudemos amparar pagando aluguel, pagando remédio, ajudando na comida, na refeição, na bolacha da criança. Senhor, o meu sonho como pastor dessa igreja é termos em abundância, mas em abundância, para nós repartirmos com aqueles que não têm. Mais do que isso, o meu sonho é que todos os membros dessa igreja que são fiéis e servem ao Senhor não precisem desse recurso da igreja, mas que nós possamos abençoar a nossa sociedade, para que todos aqueles que não te conhecem sabem que aqui tem recurso, aqui tem provisão, porque servimos o Deus da provisão. Que agora, Senhor, com generosidade, possamos entregar o nosso dízimo, a nossa oferta, o nosso melhor. Suplicamos por aqueles que estão desempregados, suplicamos por aqueles que estão endividados, porque ficaram desempregados, porque tiveram seus comércios fechados durante alguns meses. Senhor, põe a tua boa mão, ó Pai, de prosperidade, Senhor. Restaura os comércios, restaura, Senhor, cada casa, cada família, em nome de Jesus. E que tudo, ó Pai, no final das contas, fique melhor do que estava antes, para que todos saibam que Tu és Deus. Agora nós vamos entregar o nosso melhor. Receba o nosso melhor,
em nome de Jesus. Amém, Senhor. Graças a Deus. Enquanto nós estivermos cantando essa canção, tem um envelope na sua cadeira da frente. E você pode pegar esse envelope, independente do valor, você pode abençoar a obra. Também temos no telão as contas da igreja. Você que está aqui ou você que está assistindo ao vivo, participe. Não deixa para depois não, viu? Participe agora. Vamos adorar o Senhor com os nossos dízimos e ofertas. Quem é esse que vem nos abraçando? Quem é esse que vem nos constrangendo com o olhar? Ele é tão sábio, ensina em amor. Ele é tão manso, cuida dos corações. Quem é esse que vem
Aleluia, graças a Deus. Nós queremos convidar as crianças para virem à frente. Nós vamos orar por elas. Elas vão receber da palavra do Senhor na linguagem delas. É de 3 a 11, é isso mesmo? De 3 a 11 anos. Então, crianças de 3 a 11 anos podem vir à frente. E nós vamos aproveitar deste momento que nós vamos orar por elas. E como de costume, nós vamos ser dirigidos por uma palavra de oração, de intercessão. Hoje a Bruna, que é juntamente com a Jalile, líder do Geração Futuro, estará nos dirigindo em oração. E nós, como a gente gosta de fazer, vamos ficar como? De joelhos. Vamos lá? Vamos orar ao Senhor. Oremos. Senhor Deus e amado Pai, nós estamos aqui diante da Tua presença com os nossos corações gratos, por nós termos a oportunidade de Te louvar e de Te adorar, ó Deus. Estamos aqui pedindo por aqueles que não puderam estar aqui hoje, mas estão assistindo o culto, seja por estarem em isolamento, por estarem enfermos, acamados ou por qualquer outro motivo, que o Senhor esteja visitando eles nesse exato momento. Que o Senhor passeie por toda essa igreja e visite cada coração que precisa, Senhor. Todos nós precisamos do Senhor. Que o Senhor seja o centro dessa igreja, como sempre foi. Que nós façamos tudo para a honra e glória do Teu nome. Que o Senhor possa estar usando a vida do pastor para ministrar os nossos corações. Que nós possamos estar com os corações abertos para recebermos aquilo que o Senhor tem para nós. Juntamente com isso, Senhor, peço pela vida dos monitores, que o Senhor esteja com eles e com os professores, que se dedicaram, Senhor, durante a semana para preparar essa aula abençoada para nossos filhos. Senhor, o Senhor sabe a luta de cada um, que enquanto eles estão aqui ministrando no coração dos nossos filhos, que o Senhor esteja visitando a casa deles, que o Senhor esteja visitando a sua vida financeira, naquilo que eles estiverem em dificuldade, que o Senhor esteja trabalhando por eles, ó Pai. Também coloco em Tuas mãos a vida destas crianças, que eles estejam com um coração ensinável, ó Deus, que o Senhor abra o coraçãozinho deles, a mente deles, e que com o que eles aprenderem aqui, que eles possam fazer a Tua obra na casa deles, na escola, com os amiguinhos, que eles possam compartilhar do Teu amor por onde eles passarem. Eu Te agradeço por tudo, Jesus, e quero Te pedir que esteja trabalhando no coração daquelas pessoas que estão afastadas, ó Deus, que não estão mais vindo na sua casa. Senhor, devolva a eles o primeiro amor, ó Deus, que eles possam se lembrar de quanto o Senhor é bom, de quanto o Senhor é misericordioso, e o Senhor está de braços abertos, os esperando para voltar, Senhor. Que o Senhor esteja trabalhando na vida daqueles filhos que não vêm mais na igreja, que esses pais oram todos os dias e que o Senhor os atenda. Também aqueles filhos que vêm sozinhos para a igreja, que o Senhor possa trazer os seus pais para a honra e glória do Teu nome. Senhor, humildemente eu Te peço, em nome de Jesus, amém. Amém. Obrigado, Bru. Deus abençoe. Boa aula para vocês. Quanta criança linda, não é? Que Deus abençoe. Em nome de Jesus, graças a Deus. E nós, as crianças de 12 até 120 anos, ficamos aqui para ouvir da palavra do Senhor. Muito bem. Queridos, nós estamos, desde domingo passado, meditando numa nova série de mensagens que durará até o nosso retiro por ocasião do carnaval, e vamos orar para tudo ficar aberto, para tudo dar certo, não é? E a gente poder se alegrar naquele lugar tão lindo, e tem uns momentos incríveis e marcantes. Aliás, olha o nome e o foco do retiro desse ano. Nós vamos experimentar e viver o extraordinário de Deus. A gente já está vendo. Todo dia nós estamos experimentando o extraordinário do Senhor nas nossas vidas. Ele está fazendo coisas lindas. E não é só aqui não, é no Brasil e no mundo. Porque o nosso Deus, Ele age além das fronteiras geográficas. Ele é grande, Ele é poderoso.
Então, domingo nós começamos uma série intitulada de Um Chamado Extraordinário. Tudo começa com um chamado. Aliás, tudo começa com o próprio chamado do próprio Cristo, que veio, que se fez homem, que habitou entre nós e que inaugurou a sua igreja. Tudo começou com Ele. Então nós introduzimos a série, um panorama, com algumas facetas, com algumas vertentes de um chamado extraordinário. E a cada domingo nós vamos retornar a um dos tópicos e vamos aprofundar um pouquinho mais. Por isso hoje eu quero aprofundar no ponto número 1 do sermão, que terá como título hoje da nossa mensagem: chamados para ensinar o Evangelho. Nós fomos chamados em primeiro lugar para ensinarmos. Precisa ficar fixo isso. Mas nós não ensinamos qualquer coisa. Nós não ensinamos as coisas que estão na nossa cabeça. Nós não ensinamos achismo. Nós não ensinamos aquilo que estão apenas nos livros. Nós ensinamos o Evangelho, porque só o Evangelho transforma, só o Evangelho liberta, só o Evangelho traz lucidez, só o Evangelho tira as escamas de um povo que está caminhando cego para a perdição. E se nós não ensinarmos o Evangelho, a começar da nossa casa, para os nossos filhos, para os nossos pequenos, se nós não ensinarmos o Evangelho para a nossa família, se nós não ensinarmos o verdadeiro Evangelho, não adulterado, para os nossos vizinhos, para os nossos amigos, e intencionalmente para aqueles que nós nem conhecemos, mas que o Senhor nos apresenta, então tudo estará perdido, porque tudo começa com o ensino do Evangelho. Mas para nós ensinarmos, nós precisamos praticar primeiro, assim como meditamos na semana passada. Marcos capítulo 2. Semana passada meditamos em Marcos capítulo 1. Hoje vamos prosseguir para o próximo capítulo, Marcos capítulo 2. Nós vamos ler do verso 1 ao verso 17. Se der tempo a gente entra um pouquinho mais lá para frente. Marcos capítulo 2, a partir do verso 1, diz assim: dias depois, quando Jesus retornou a Cafarnaum, porque retornou a Cafarnaum, vocês lembram que ele estava em Cafarnaum, que ele entrou na sinagoga, vocês lembram que ele ensinou na sinagoga, vocês lembram que ele expulsou o demônio dentro da sinagoga, e então ele começa a curar, e nós vimos isso no capítulo 1, ele começa a libertar, ele faz 7 ações, inaugurando o seu ministério ali, a ponto de ele ter que sair da cidade. A notícia que ele tinha voltado se espalhou rapidamente. E olha que não tinha WhatsApp, nem Instagram. Em pouco tempo, a casa onde estava hospedado ficou tão cheia que não havia lugar nem do lado de fora da porta. Enquanto ele anunciava o quê? A palavra de Deus. 4 homens vieram carregando um paralítico numa maca. Por causa da multidão, não tinham como levá-lo até Jesus, então abriram um buraco no teto, acima de onde Jesus estava. Em seguida, baixaram o homem na maca, bem na frente dele. Ao ver a fé que eles tinham. Está vendo? Jesus olha para quê? Para a nossa fé. Deus e nem Jesus trabalha na incredulidade. Se não crermos, Ele não faz. Ao ver a fé que eles tinham, Jesus disse ao paralítico: filho, seus pecados estão perdoados. Acho que o paralítico deve ter entrado em crise. Como assim? Eu queria andar, como assim meus pecados estão perdoados? Alguns dos mestres da lei, que estavam ali sentados, pensaram, não falaram nada. O que ele está dizendo? Isso é blasfêmia. Somente Deus pode perdoar pecado. Jesus logo percebeu o que eles estavam pensando e perguntou: por que vocês questionam essas coisas em seu coração? O que é mais fácil dizer ao paralítico: seus pecados estão perdoados? Ou levante-se, pegue a sua maca e ande?
mas eu lhes mostrarei que o Filho do Homem tem o quê? Autoridade. Vocês lembram que nós meditamos isso no sermão passado? A autoridade para ensinar, a autoridade para expulsar demônio, a autoridade para curar. Só o Senhor Jesus tem autoridade, e se Ele habita em nós, temos autoridade nele e com Ele para o mesmo. Só o Filho do Homem tem autoridade na terra para perdoar pecados. Então disse ao paralítico: levante-se, pegue sua maca e vai para casa. O homem se levantou de um salto, pegou sua maca e saiu andando diante de todos. Olha o testemunho. Quando o Senhor cura, todos veem e percebem que aquele homem, aquela mulher foi curado. Nós estávamos orando pela irmã Denise agora há pouco aqui, e na nossa oração para que o Senhor cure o quadril dela, foi para que essa cura reverta em glória para o Senhor. Nós oramos pela audição do pastor Gabriel hoje aqui, para que ele fosse curado, mas a cura da sua audição deve ser para a glória do nome do Senhor Jesus. A multidão ficou admirada e louvava a Deus, exclamando: nunca vimos nada igual. Em seguida Jesus saiu outra vez para a beira do mar e ensinou quem? As multidões que vinham até ele. Enquanto caminhava por ali, viu Levi. Quem é Levi? Mateus, filho de Alfeu, sentado no lugar onde se coletavam os impostos. Siga-me, disse Jesus. E Levi se levantou e o seguiu. Mais tarde, na casa de Levi, acho interessante isso, porque ele acaba de chamar Mateus e agora ele vem para um relacionamento intencional com Mateus. Olha a intencionalidade de Jesus, e nós vamos ver isso mais à frente. Jesus e seus discípulos estavam à mesa, acompanhados do quê? Preste atenção, de um grande número de cobradores de impostos e outros pecadores, pois eram muitos os que o seguiam. Algum tempo depois, e alguns fariseus, mestres da lei, viram Jesus comer com cobradores de impostos e outros pecadores. Perguntaram a seus discípulos: por que ele come com cobradores de impostos e pecadores? Interessante que Lucas, lá no capítulo 5, verso 30, disse que esses homens criticaram Jesus e os discípulos. Ao ouvir isso, Jesus lhe disse: as pessoas saudáveis não precisam de médico, mas sim os doentes. E não vim para chamar os justos, mas sim os pecadores. Gente, a gente precisa abrir mais o coração para entender e receber a palavra do Senhor, porque aqui tem coisas preciosas para a nossa vida. Mais uma vez fica claro que o chamado de Jesus se dava pelo exemplo dele. Ele nunca pediu para os seus discípulos fazer algo no seu chamado que ele não tivesse feito antes. O chamado de Jesus é marcado por pelo menos 3 coisas. Grave aí: o seu caráter, o seu ensino e suas obras. Nós fomos chamados para evidenciar o seu chamado por meio do nosso caráter transformado pelo Espírito. Nós fomos chamados para transformar o mundo por meio do ensino do Evangelho. E nós fomos chamados para operarmos obras por meio da compaixão e graça. Se nós não entendermos isso, se nós não colocarmos isso em prática, então tudo estará perdido. Nós precisamos entender que Jesus, ou o ministério de Jesus, e consequentemente o nosso, é levar o quê? Alívio. Alívio para os nossos fardos. Alívio para o fardo daqueles que estão carregando pesos, até mesmo por conta das suas próprias religiosidades. Cura aos enfermos, e nós vamos ver isso daqui a alguns domingos.
e perdão pelos pecados. Você tem noção do que é sermos perdoados dos nossos pecados e incluídos no livro da vida para morarmos nos céus com o Senhor? Nenhum outro líder religioso é capaz de perdoar pecado a não ser Jesus pelo seu sangue. Por isso, em primeiro lugar, o ensino do Evangelho deve gerar inclusão. O Evangelho é para todos. O Evangelho não é para a elite, como muitas igrejas, logo do primeiro, segundo, terceiro século, diziam. O Evangelho é para todos. O Evangelho não é para aqueles que estão sãos. O Evangelho é para aqueles que estão doentes. O Evangelho é inclusivo. É impressionante que Jesus, ele vai de encontro ao ensino dos mestres da lei. Enquanto o ensino dos mestres da lei excluía, o ensino de Jesus incluía. Por isso que ele não era bem-vindo. Porque na sinagoga só podia entrar, abre aspas, quem era santo. O impuro não tinha acesso ao sagrado. O leproso não tinha acesso ao sagrado. A prostituta não tinha acesso ao sagrado. Sim ou não? Agora vem Jesus e parece que revira tudo de ponta cabeça. O Senhor Jesus mostra um evangelho inclusivo, um evangelho que é para todos, e fica claro isso tanto no começo, quanto no meio, quanto no final do texto. A gente vê Jesus pregando, ensinando para a multidão. E ali na multidão estavam o quê? Pessoas aflitas, pessoas com problema no casamento, adúlteros, cegos, pobres, ricos, para todos, de todas as raças. Por isso não existe nada mais inclusivo do que o Evangelho. E quantas vezes nós somos taxados como homofóbicos? Nós não somos homofóbicos. Não existe nenhuma religião que seja mais inclusiva do que o cristianismo por meio do Evangelho de Cristo, que é para todos. Mas Jesus ganha o troféu. Não estava bom pregar para a multidão. Ele tinha que comer na casa de Mateus. E quando ele vai na casa de Mateus, é como se ele assinasse um atestado de morte. É como se ele fosse odiado pela classe religiosa da época. Por quê? Porque Mateus era um publicano. E qual que era a função do publicano? Era cobrar impostos. Mas não só cobrar impostos, não era cobrar impostos devidos, mas era cobrar impostos indevidos, era extorquir o povo. Está vendo? Não é só no Brasil que tem esse negócio de extorquir a gente paga mais imposto do que outra coisa. Os cobradores de impostos eram mal vistos, os cobradores de impostos eram odiados, os cobradores de impostos não podiam frequentar a sinagoga. Aí Jesus, como se não bastasse, ele não só ensina o cobrador de impostos, ele não só chama o cobrador de impostos, mas ele inclui aquele pecador, cobrador de impostos, no seu ministério, para andar com ele, para ensinar o evangelho. Mas ele passa dos limites aos olhos daqueles religiosos quando ele senta à mesa com os amigos daquele pecador que eram mais pecadores do que ele. É como que se os fariseus e os mestres da lei dissessem assim: deu, Jesus passou dos limites. Quando Jesus senta à mesa, Jesus manda um recado para nós, para a sua igreja de todas as eras. Nós não contaminamos, ou nós não somos contaminados com aqueles que não o conhecem, com os pecadores. Nós influenciamos aqueles que não conhecem o Evangelho com o verdadeiro Evangelho, porque quando o Evangelho chega, ele arrebenta. Quando o Evangelho chega, ele muda, e nós vamos ver isso daqui a pouco. Mas sabe que
há um movimento oposto a isso. Há um movimento onde a igreja se assenta na roda dos escarnecedores e ela é corrompida. Ao invés de ela se assentar com os pecadores e transformá-los pelo poder do Evangelho. E nós vamos repensar isso. Como discípulos do Senhor, nós vamos repensar isso. O Senhor nos deu a autoridade do Evangelho inclusivo para incluir todo aquele que precisa conhecê-lo, mas não para nós nos corrompermos com o mundo. Se você observar bem, a visita de Jesus à casa de Mateus e a refeição que Jesus fez na casa de Mateus é plenamente estratégica e intencional, porque quem estava ali eram os amigos de Mateus. Jesus não perde a oportunidade. Sabe quando a gente recebe um convite para ir na casa de uma pessoa, na festa de um aniversário, sabe? E que a gente fala assim, eu não vou com aquele povo não. Ixi, aquele povo faz isso, faz aquilo. É a oportunidade que você tem de mostrar que você é diferente. É a oportunidade que nós temos de incluir aquelas pessoas no Evangelho que transforma e que liberta. Nós podemos nos surpreender com a reação dos incluídos, dos excluídos e dos improváveis. No Piauí, tantos lugares que eu gostaria de ir para levar o Evangelho, mas em muitos lugares eu não sou bem recebido, não sou aceito. Ele disse assim para mim, Wesley, vai nos lugares onde as pessoas querem te receber. Senta com os pobres, senta com os pecadores. Você vai ver como que eles vão dar valor. Sabe por quê? Porque ninguém quer eles. E como ninguém quer conviver com eles, se você conviver com eles, você vai ganhá-los para Jesus. Eu fiz isso, irmãos. E milhares de pessoas entregaram a vida para Jesus naquele tempo do ministério. Às vezes nós colocamos estigmas, rótulos nas pessoas. Mas o Senhor, Ele quer alcançar a todos. Todos de qualquer raça, de qualquer classe social, de qualquer gênero, de qualquer ideologia. Nossa, pastor, até de qualquer ideologia o Evangelho é para todos. Segundo, o ensino do Evangelho deve gerar transformação. Aqui está o ponto crucial do ensino inclusivo de Jesus. Sabe por que a gente não precisa ter medo de levar o Evangelho a todos? Porque quando as pessoas conhecem Jesus e o seu Evangelho, automaticamente o Espírito Santo de Deus trabalha naquele coração. E na grande maioria das vezes há arrependimento e mudança genuína de vida. Por isso nós não precisamos ter medo. Porque o Evangelho é inclusivo, o Evangelho é para todos. O Evangelho é para o negro, é para o branco, é para o pobre, é para o rico, é para o hétero, é para o homo, é para todos. Mas só tem uma coisa, quando o Evangelho chega, quando Jesus entra, o pecado vai embora. A pessoa não fica mais do mesmo jeito. Porque o Evangelho transforma, o Evangelho muda, o ensino do Evangelho aos poucos vai transformando. É isso que acontece em todas as áreas. O ensino é transformador. O que acontece quando nós aprendemos, por exemplo, geografia? Nós passamos a ter uma outra visão do mundo. Nós passamos a ter uma noção melhor de localização. Nós conhecemos melhor os outros lugares. Quando a gente estuda história, como nós estamos estudando pela manhã, quando nós estudamos medicina, nós conhecemos. O conhecimento traz uma nova visão, abre a nossa vida, abre os nossos olhos para um mundo que nós não conhecíamos. Quando nós estudamos matemática, quando nós estudamos administração, quando nós estudamos outras línguas, nós entramos num mundo que nós não conhecíamos. Quando nós estudamos filosofia, quando nós estudamos sociologia, quando nós estudamos psicologia, nós entendemos o outro melhor. E isso não é diferente no campo espiritual, quando nós ensinamos e quando nós aprendemos o Evangelho que transforma, o Evangelho de Cristo, nós somos transformados e nós geramos transformação na vida do outro. Não tem como
alguém beber da fonte do Evangelho com o coração aberto e não ser transformado pelo poder do Evangelho, não ser transformado pelo Senhor do Evangelho. O que aconteceu com Mateus? Quando ele conheceu o Evangelho, o que aconteceu com ele? Deixa eu falar uma coisa, quantas pessoas vocês acham que passaram por Mateus e não fizeram nada por ele? Vocês acham que se tivesse uma outra pessoa crucificada do lado daquele ladrão, lá no dia que Jesus morreu, se tivesse uma outra pessoa no lugar de Jesus, alguém se preocuparia com aquele homem? Percebe como o Evangelho do Senhor é inclusivo e transformador? Quando Mateus conhece Jesus, quando Mateus tem acesso ao seu Evangelho transformador, o que ele faz em primeiro lugar? Ele abandona aquela profissão dele que extorquia dinheiro do povo. Da mesma sorte o seu colega de trabalho mais à frente, seu colega de profissão, Zaqueu, que também era um publicano, que também era um homem que extorquia do povo, quando ele conhece Jesus, ele abandona aquela profissão, ele abandona aquelas atitudes, ele muda de vida, ele fala, não quero mais lucro ilícito, ele abandona o pecado. E no caso de Mateus, ele vai mais além. Mateus abandonou a sua vida secular e seguiu Jesus. Por isso que eu não entendo quando alguém diz o seguinte: eu venho para Jesus como estou, e vocês precisam entender isso. A gente vem como a gente está, mas a gente não fica como a gente era. Ninguém toma um medicamento e fica do mesmo jeito. Ninguém tem conhecimento de algo e fica do mesmo jeito. Quando nós conhecemos Jesus, quando nós bebemos da fonte, Ele transforma a nossa vida. E posso te dar um conselho? Quanto mais você estudar o Evangelho, quanto mais você estudar sobre Jesus, mais apaixonado você vai ficar por Ele. Talvez você entre em crise como eu entrei algumas vezes. Quanto mais a gente se aproxima do Senhor, mais a gente vê que a gente está errado, mais a gente vê que a gente é pecador. E tem um detalhe, não precisa Jesus falar. Nós somos confrontados pela palavra, não precisa pastor falar, não precisa ninguém falar. Quanto mais nós estudamos a palavra, é como se nós olhássemos para ela. Bem, isso aqui não está combinando. O meu caráter não combina com o caráter de Jesus. As minhas atitudes não combinam com as atitudes de Jesus. Os meus pensamentos não combinam com os pensamentos de Jesus. Como Jesus fez, é isso que eu tenho que fazer. E o Senhor vai transformando a gente aos poucos. Sabe o que aprendemos aqui? Que Deus quer salvar e transformar aqueles que julgamos serem os mais difíceis. Por isso que a nossa Cristolândia está fazendo uma obra linda por todo o Brasil, porque ninguém acreditava neles. Irmãos, eu me lembro uma vez que eu fui dar banho numa pessoa lá em São Paulo, na nossa Cristolândia, ali na região da Cracolândia. Eu me lembro quando eu tirei a roupa daquela pessoa, a pele saiu junto. A pele saiu grudada no tecido da roupa, porque fazia, eu não sei quantos dias, ou quantas semanas, ou quantos meses que ela estava com aquela roupa. Ela cheirava podre, parecia que tinha morrido, parecia que estava em estado de putrefação, sem dente, família destruída. E aquela pessoa com certeza não imagina que alguém vai dar um banho nela, que alguém vai dar de comer. Sabe por quê? Porque nem a família quis. Mas nós queremos. Jesus quer. Jesus quer. Quando você para conversar com uma prostituta na rua, quando você para conversar com uma pessoa que tem outras opções sexuais, a gente tem que pensar no que fala hoje em dia, senão a gente é preso. Pode nem pregar mais, ou tristeza. E aquela aparência de que ela está toda feliz e toda contente com a opção dela, cai por terra numa conversa. Você vê que ela está vazia, que as pessoas ferem ela, maltratam ela. A igreja de Jesus não pode maltratar essas pessoas, ainda que elas tenham outra opção sexual. Nós temos que amar essas pessoas, ainda que nós não concordemos com ela, ainda que o Evangelho as confronte.
o único lugar onde ela ainda pode ser amada é na igreja. Essa semana mesmo eu encontrei com um colega de trabalho que há tempo trocou de sexo, e eu encontrei com ele ou com ela, e a pessoa do estabelecimento comercial me conhecia há muito tempo e viu que eu tratei muito bem aquela pessoa, aquele ser humano que Jesus ama. E depois que ele foi embora, disse assim: mas o senhor não é pastor? Eu disse: sou. O senhor concorda com isso? Eu falei: não. Mas tem pouca gente que ama ele. Eu preciso amar. Se as pessoas não enxergarem o amor na igreja de Jesus, e o que o amor não puder fazer, o que o evangelho não puder fazer, o que Jesus não puder fazer, ninguém pode. Por isso que tem coisa que depende da pessoa, ela precisa abrir o coração. Sabe, tem gente que não vai ser transformada, sabe por quê? Porque ela não quer ser transformada. Mas todos aqueles que querem ser transformados, o evangelho tem esse poder. É por isso que ele diz aos fariseus, observa comigo no verso 17, parte B: as pessoas saudáveis não precisam de médico, mas sim os doentes. Eu não vim para chamar os justos, mas sim os pecadores. Se nós temos o médico dos médicos habitando em nós, nós precisamos andar com mais gente doente para levar a cura espiritual para eles, sabia? Mais adiante, Jesus elucida ainda mais essa questão de transformação de vida. Dá uma olhada lá no verso 21 e 22. Ele dá a entender que quando nós o encontramos, ou quando o evangelho nos encontra, esse evangelho não vem para melhorar a nossa vida, esse evangelho não vem para remendar a nossa velha vida, mas ele vem para dar vida nova. O evangelho de Jesus não é remendo, o evangelho de Jesus não é reboco, o evangelho de Jesus, quem é da minha época vai entender a piada, não é durepox. Você entendeu, né, irmão? O evangelho de Jesus faz tudo novo de novo. Olha o que diz verso 21 e 22. Ninguém remendaria uma roupa velha usando pano novo. O pano novo encolheria a roupa velha e rasgaria, deixando um buraco ainda maior. E ninguém colocaria vinho novo em velhos recipientes de couro. O vinho os arrebentaria, e tanto o vinho como os recipientes se estragariam. Vinho novo precisa de recipiente novos. O Senhor não coloca do Espírito dele em nós e nos deixa do jeito que a gente era. O Senhor nos faz novo pela sua graça, pelo seu sangue. Ele nos transforma, e depois de nos transformar, depois de nos regenerar, Ele nos enche do seu Espírito. Por isso que não combina sermos cheios do Espírito Santo e vivermos o extraordinário com vida de pecado. Precisa limpar, precisa restaurar, para ter espaço para se encher do Espírito Santo. Ou seja, Ele não quer apenas melhorar a nossa saúde espiritual, Ele quer nos curar de uma vez por todas de um câncer chamado pecado. Você quer viver o extraordinário? Sim? Então deixa o evangelho te transformar. Por último, o ensino do evangelho, ele deve gerar alegria. Eu vou contar uma coisa para vocês que eu tenho percebido ultimamente. A alegria incomoda as pessoas. Eu não sei se eu sou muito alegre. Parece que tem lugar que eu passo que as pessoas ficam incomodadas com a alegria da gente. Parece que elas vivem uma vida tão amarga, e quando elas veem a gente feliz, elas não entendem. Esses dias eu estava de bicicleta com aquela roupa que vocês conhecem. Eu fico lindo naquela roupa de bicicleta. Eu olho e eu falo assim: Senhor, vai perdoando, porque eu tenho que usar essa roupa aqui, senão não chego longe. Mas fica muito feio, vamos combinar que fica muito feio. E eu estava naquela roupa de bike para fazer o meu pedal junto com o nosso grupo da igreja. E depois nós chegamos num lugar, fizemos uma bagunça, uma festa, uma folia.
Tomamos um café, e aí uma pessoa me chamou de lado e falou assim: é sério que o senhor é pastor? E falei: nossa, o que será que eu fiz? Eu falei: mas o senhor é tão alegre. Aí eu falei para ele assim: mas por que eu era para ser triste? Não sei lá, que às vezes é uns crentes aqui, tudo carrancudo. Deixa eu falar uma coisa para você, eu vou falar o que eu falei para ela. Eu não estou indo para o inferno, eu estou indo para o céu. Deixa eu falar para vocês, tem uma cidade santa me esperando, tem uma casa linda, eu vou pisar em ruas de ouros, e lá tem rios cristalinos. Como é que eu vou ficar triste? Deus me deu uma casa, Deus me deu uma esposa, Deus me deu filhos, Deus me deu família, Deus bota comida na minha mesa, Deus me deu o privilégio de pastorear a igreja que é dele. Quem é o pastor da Batista Central de Paulínia? É Jesus, e não sou eu. E ele me deu a honra, por isso que eu não admito pastor reclamando. Se tem uma coisa que me deixa com raiva, é ver pastor mole reclamando, é missionário mole reclamando, é líder mole reclamando. Pare de reclamar, nós temos honra, nós somos honrados em sermos escolhidos para podermos trabalhar na obra do Senhor Jesus. Sabe uma coisa que me chamou a atenção? Dá uma olhada lá nos versos 18 a 20 e 23 a 28. E é uma coisa que eu venho observando na minha vida cristã já há algum tempo, que diferente desse texto, o evangelho não é peso, o evangelho não é fardo, o evangelho não é tristeza, o evangelho não causa opressão em nós. O evangelho não é feito de ritos, de rituais, muito menos rituais parecidos com rituais pagãos. O evangelho não é baseado nas leis, nas regras, e muito menos na religiosidade. O evangelho é, grave aí, graça, amor e perdão. Isso é o evangelho. Por isso que traz alegria, porque ele transforma de dentro para fora, não é de fora para dentro, não é com regras, não são com regras que nós somos transformados, mas quando nós amamos Jesus com intensidade, porque entendemos o amor intenso e incondicional dele por nós, automaticamente nós decidimos não andarmos mais, não trilharmos mais numa vida pecaminosa. Por isso que as regras são inúteis. As leis, as regras, a religiosidade, elas não são capazes de mudar a nossa vida. A única coisa que é capaz de mudar a nossa vida é um relacionamento com Jesus e com o evangelho. Porque quanto mais nós lemos, quanto mais nós nos relacionamos, mais nós sentimos que nós precisamos mudar, mais alegria ele traz. E se nós observarmos no texto, infelizmente a religião judaica havia transformado a vida daqueles homens, daquelas mulheres e daquelas crianças num fardo pesado, em ritos sagrados que serviam mais de instrumento de tristeza e opressão do que de libertação, de cura. O jejum, que era para ser um tempo de consagração, um tempo de santidade, se transformou em quê? Num ritual. Ritual para quê? Para exibição. Observa o que diz o texto. Eles olham e dizem assim: nossa, ô Jesus, seus discípulos não jejuam, não? Aí Jesus pega e diz assim: deixa eu falar uma coisa, meu filho. Quem que vai para uma festa de casamento e fica sem comer? Deixa eu contar um negócio para vocês. O noivo está aqui. Enquanto o noivo está aqui, não precisa fazer jejum. Então, preste atenção nisso. Eles transformam o sábado, que era em benefício do homem, para descanso do homem, num problema, onde o sábado está acima do homem. Olha o que diz lá, enquanto a celebração vai subindo, num sábado, enquanto Jesus caminhava pelos campos de cereal. Leia comigo, 23. Seus discípulos começaram a colher espigas. Os fariseus lhe perguntaram: por que seus discípulos desobedecem à lei, colhendo cereal no sábado? Quer dizer, vai morrer de fome?
Jesus respondeu, presta atenção na resposta de Jesus: vocês não leram as Escrituras? Por que o meu povo perece? Por falta de conhecimento. Por que nós caímos nas falsas doutrinas? Por falta de conhecimento. Nós precisamos conhecer as Escrituras. Como que Jesus rebate Satanás? Lá no capítulo 1 de Marcos, quando ele é levado ao deserto com as Escrituras. Como Jesus rebate os fariseus com as Escrituras. Logo, se nós não conhecermos as Escrituras, não aprendemos as Escrituras, não ensinarmos as Escrituras, não conhecermos o verdadeiro Evangelho, nós vamos ficar meio que nem biruta. Qualquer vento vai nos levar para outro lugar. Ele diz, então, vocês não conhecem as Escrituras? O que fez Davi quando ele e seus companheiros tiveram fome? Ele entrou na casa do Senhor nos dias em que Abiatar era sumo sacerdote, comeu os pães sagrados, que só os sacerdotes tinham permissão de comer, e os deu também aos seus companheiros. Então Jesus disse: o sábado foi feito por causa do homem, e não o homem por causa do sábado. Portanto, o Filho do homem é Senhor até mesmo do sábado. Ele é Senhor de todas as coisas. Por isso nós precisamos conhecê-lo e prosseguir em conhecer. Deixa eu falar uma coisinha para você aqui, que minha hora já foi lá faz tempo. Se você veio para a igreja e você sente que o negócio está pesado, você precisa prestar atenção, que às vezes o Evangelho não entrou, não alcançou o seu coração. Servir a Jesus não é peso, é alegria, é honra. Ter Jesus morando em nós, meu Deus, é honra. Sentar com Jesus à mesa, como cantamos agora, é honra. E sabe, o povo não pode nos olhar e achar que nós somos aqueles crentes chatos, que tem crente chato, aqueles crentes chato, nojento, que fica enchendo as paciências dos outros, que fica julgando os outros. Nós não somos esse povo, não. Nós somos um povo alegre, um povo da graça, que apresenta Jesus com a nossa transformação de vida. Não precisa fazer nada, não é por força nem por violência, é pelo Espírito do Senhor, é pelo poder da palavra. Se a palavra não fizer, se o Senhor não fizer, não serão as nossas regras que farão algo. Feche seus olhos, vamos orar ao Senhor. Senhor Jesus, nós entendemos que o Senhor tem um chamado para nós, um chamado do ensino do verdadeiro Evangelho. Entendemos, Senhor, que se nós não ensinarmos e não vivermos desse Evangelho, nós não o conheceremos de fato e ficaremos em regras vãs. Senhor, que nós possamos entender que muito mais do que uma estrutura denominacional e religiosa, nós precisamos conhecer o Senhor, que é o Verbo e a Tua Palavra, porque só assim nós seremos completamente transformados. Muda-nos e molda-nos para a glória do Teu nome. Senhor, se houver alguém aqui sentado numa dessas cadeiras ou conosco assistindo este culto, que ainda não entregou a vida ao Senhor Jesus, que ainda não teve acesso ao verdadeiro Evangelho, mas hoje entendeu que o Evangelho é inclusivo, ou seja, o Evangelho é para ele, que o Evangelho é transformador, ou seja, ele pode ser quem quer que seja, o Senhor pode transformar, e que o Evangelho gera alegria. Se houver alguém que entendeu isso, que nessa noite possa entregar a vida ao Senhor Jesus. Se houver alguém que está vivendo um evangelho triste e cabisbaixo, que o Senhor transforme nessa noite essa vida para a glória do Teu nome, para que todos vejam que o Senhor é o Senhor da alegria, porque a alegria do Senhor é a nossa força, por isso estamos fortalecidos em Ti. E agora prepara o nosso coração para a ceia, em nome de Jesus, amém. Graças a Deus. Nós queremos convidar os diáconos e as diaconisas para virem à frente. Também queremos encorajar você, enquanto eles estão vindo à frente,
Se o Senhor falou com você nessa noite e você quer tomar uma decisão, tem um cartãozinho na sua cadeira da frente que você pode preencher e entregar a um de nós, a um dos introdutores, a um dos pastores, ao término do culto. Mas não saia daqui sem tomar uma decisão. Nesse momento nós vamos celebrar a ceia do Senhor. E o nome já diz, a ceia é do Senhor. A palavra do Senhor diz que nós devemos fazer isso como memorial, lembrando e relembrando do seu sacrifício por amor a nós, lembrando da vinda de Jesus, lembrando da morte de Jesus, mas muito mais do que isso, do sangue, do corpo, mas da ressurreição de Jesus, que Ele não está morto não, Ele está vivo, aleluia, Ele está vivo, amém. Você precisa estar vivo também, Ele está vivo, e Ele está aqui. Ele não está só lá sentado no alto sublime trono, Ele também está aqui no nosso meio, passeando no nosso meio. E sabe que Ele pode fazer uma coisa hoje? Se você não estiver preparado para tomar a ceia, Ele pode consertar a sua vida hoje. Se você um dia entregou a vida para Ele, se você um dia desceu as águas do batismo, e por algum motivo você está longe dos caminhos do Senhor, por algum motivo você está vivendo em pecado, você pode hoje falar: Senhor, eu quero que o Senhor mude a minha vida agora, no nome de Jesus. A palavra do Senhor diz em 1 Coríntios capítulo 11, verso 23, porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e havendo dado graças, o partiu, e disse: tomai, comeis, é o meu corpo que é partido por vós, fazei isto em memória de mim. Semelhantemente, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o novo pacto do meu sangue, fazei isto todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes deste pão e beberdes do cálice, estareis anunciando a morte do Senhor até que Ele venha, e Ele virá. De modo que qualquer que comer do pão ou beber do cálice do Senhor indignamente, será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Porque quem come e bebe para sua própria condenação, se não discernir o corpo do Senhor. Por causa disso, há entre vós muitos fracos e enfermos, e muitos que dormem. E aqui no grego, a ideia que dá, tem muita gente doente, gente que já morreu, porque tratou esse momento como qualquer coisa. Deixa eu falar, suco e pão a gente come em casa. Nós não estamos aqui para comer pão e tomar suco. Nós estamos aqui para participar da ceia do Senhor. E para participar da ceia do Senhor, nós precisamos colocar a nossa vida em ordem. Veja que Paulo não diz: olha, não coma. Paulo diz: não coma sem um autoexame. Paulo não diz: vai embora triste e chateado com o seu pecado. Não. Paulo diz o seguinte: olha, não coma antes de pedir perdão, peça perdão, se conserte hoje. Sabe por quê? Porque Satanás quer que você vá embora sem participar de mais uma ceia. Satanás quer que você vá embora sem reafirmar o pacto e aliança com o Senhor Jesus. Satanás quer que você fique nessa vida de pecado, mas hoje chegou o dia de você dizer: Senhor, eu quero viver uma vida de santificação. Eu reafirmo o pacto diante do Senhor e diante da minha igreja. Eu quero viver plenamente para Jesus. Se esse é o seu desejo, participe da ceia do Senhor conosco. Se você é de alguma igreja evangélica, está em comunhão com a sua igreja, ou vai ficar em comunhão agora, participe da ceia conosco. Você é bem-vindo no nosso meio. Vamos adorar o Senhor com essa canção que fez história. Sim, eu amo a mensagem da cruz. Como emblema de vergonha
esse cenário. Graças a Deus. Alguém ficou sem os elementos? Se alguém ficou, por favor, levante uma de suas mãos. Alguém ficou? Aqui, querido, eles estão vindo de lá, a Elza, o Pedro. Mais alguém? Mais alguém? Isso, fica com a mão levantada, por favor. Muito bem, está todo mundo com os elementos? Muito bem. Você parou para pensar como será o dia em que nós estivermos na boda do Cordeiro? Você imaginou que a gente não vai precisar mais celebrar ceia em memória do Senhor? Nós vamos estar com Ele. Vai ser lindo demais, não vai? Oh, glória. Mas enquanto esse dia não chega, vamos fazer deste momento céu na terra. Vamos chamar a presença do Senhor com o coração contrito e grato. A palavra do Senhor diz: enquanto comiam, Jesus tomou o pão e, abençoando-o, partiu e deu aos discípulos. É importante, a ceia é para quem? Para os discípulos. Você precisa se tornar um discípulo, Senhor. Faça isso, dizendo: tomai, comei, isto é o meu corpo. Comamos. E tomando um cálice, rendeu graças e deu-lhe, dizendo: bebei dele todos, pois isto é o meu sangue, o sangue do pacto, o qual é derramado por muitos para a remissão dos pecados. Bebamos. Mas digo-vos que desde agora não mais beberei deste fruto da videira, até aquele dia em que convosco beba novo no reino de meu Pai. E tendo cantado um hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Eu quero convidar vocês a se colocarem em pé. Nós vamos cantar essa última estrofe, impetrar a bênção, e assim teremos uma semana extraordinária na presença do Senhor. Amém? Cantemos ao Senhor. Eu aqui com Jesus, a vergonha da cruz, quero sempre levar e sofrer. Enche o pulmão e diga: o Senhor vem me buscar. Cristo vem, Ele vem me buscar, e com Ele no lar, uma parte da glória hei de ter. sim, eu amo a mensagem, eu amo a mensagem, Até eu amo a mensagem, eu amo a mensagem, levarei a mensagem, eu amo a mensagem. até por uma coroa trocar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Aleluia, glória a Deus. Queridos, nós queremos desafiá-los a fazer a sua inscrição do acampamento hoje, quanto há tempo e dá para parcelar mais. Desafiá-los a estar conosco na cantina. São 19 horas com 34 minutos ainda, e nós sempre estamos terminando o culto agora com 30 minutos de antecedência. Mas o compromisso de você ficar um pouquinho mais, tá bom? Para a gente se conhecer melhor. Que Deus abençoe vocês em nome de Jesus.
Queremos agradecer a família de missionários da Junta de Missões Nacionais que estão conosco hoje. Que Deus abençoe. E quero chamá-lo para encerrar com essa oração, meu querido. Vem à frente, encerrando com essa oração, e eu estarei impetrando a bênção apostólica. A gente não pode receber um missionário na nossa igreja sem ao menos dar oportunidade para ele orar, não é? Está de férias, por isso que eu não vou te dar a palavra para você falar, porque férias é férias. E que bom que você escolheu estar aqui com a sua família. É sempre bem-vindo. Se ficar mais um pouquinho, essa casa é sua casa. Ore ao Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Alô, Amém. povo de Deus, a paz, meus queridos. Vamos orar adorando e agradecendo a Deus. Soberano Deus, Pai Celestial, que alegria, que festa. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Deus, o nosso coração se alegra, te exalta por esses momentos tão gloriosos em tua presença. Família em festa diante de ti, te adorando e bendizendo a tua majestade. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado pelos teus filhos. Muito obrigado pela vida do pastor Esdras e toda essa igreja. A Deus toda a honra e toda a glória. Nós te adoramos. Deus, fica conosco. Em nome de Jesus, dá uma semana de vitória, de paz, com a graça do Senhor. No nome de Jesus, ó Deus. E que a cada dia mais a tua unção possa, Deus amado, preencher, encher e mobilizar essa igreja para avançar com ousadia. E 2022 seja um ano de muito mais colheita, como foi de 2021, para a glória do teu nome. Nós te pedimos, amado Deus, no nome de Jesus te agradecemos. Amém. E que a Deus graça do abençoe. nosso Senhor Jesus, que o amor de Deus o Pai e as consolações e comunhão do Espírito Santo de Deus seja com a igreja de Jesus aqui, espalhado na face da terra, e em especial com os nossos irmãos baianos. Alcance-os, ajude-os, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Graças a Deus. Gente, semana boa para vocês, semana de vitória para vocês. Tchau, fique com Deus.